Olá, querido aluno, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley. Essa é a nossa segunda aula do módulo de Diversidade e Classificação Biológica. E hoje nós adentraremos aqui no mérito do estudo das bactérias. A aula de bactérias, para tornar-se mais transponível e mais adequada para vocês analisarem com calma, de maneira bastante minuciosa, eu subdividi em dois tópicos. O tópico 1, nós veremos aqui as particularidades atreladas com a anatomia e funções fisiológicas desempenhadas pelas bactérias. Então, a gente vai ver morfologia, aspectos atrelados ao mecanismo de respiração, atrelado a estruturas que compõem ou não uma bactéria, tá bom? E na segunda etapa aqui da análise das bactérias, nós veremos aplicações, importâncias a nível ecológico, comercial, e por fim nós veremos aí as principais patologias atreladas com as bactérias. Tranquilo? Então, de antemão, o que é importante nós já temos aqui em mente quando comentamos acerca de bactérias? Primeiro, que bactérias são seres unicelulares, isto é, são constituídos por só e somente uma única célula, tá bom? Eu ia falar um único tipo celular, mas é um único tipo celular porque já engato aqui com a segunda característica. São seres procariotos. Isso, em outras palavras, significa dizer que uma bactéria ela é desprovida de envoltório nuclear, então, por consequência, aquilo que nós encontramos numa célula eucariota típica, que é a presença do núcleo delimitando o material genético, não acontece aqui na bactéria. Outro aspecto interessante é que as bactérias elas podem viver de maneira isolada ou em colônias. E aqui já abro um parêntese bastante importante para nós fazermos já uma distinção com outro tópico que nós veremos futuramente, que é a de histologia. A histologia é uma área dentro das ciências biológicas que estuda os tecidos que compõem aí um organismo. E tecido nada mais é do que um conjunto de várias células idênticas que desempenham uma mesma função. No contexto aqui de bactérias, não acontece isso, elas não estão reunidas para formar um tecido, elas vivem somente em conjunto, tá bom? E esse conjunto nós denominaremos como colônia bacteriana. Outro aspecto interessante a ser pontuado acerca das bactérias é que elas podem ser autótrofas ou heterótrofas. Isso diz respeito a um modelo nutricional aí desempenhado por essa bactéria. Quando a gente comenta que a bactéria é autótrofa, em outras palavras, quer dizer que ela é capaz de sintetizar o próprio alimento, seja via fotossíntese, seja via quimiossíntese. Tranquilo? E quando a gente comenta que ela é heterotrófica, isso significa que ela não é capaz de fazer assimilação do próprio alimento. Portanto, ela precisa adquirir esse alimento aí de uma outra fonte externa a ela. Tranquilo? Posto isto, um aspecto interessante acerca das bactérias é que elas apresentam uma diversidade morfológica bastante peculiar. Tem-se aqui casos dos cocos, Streptococcus, Staphylococcus, Espirillos, Vibrião, Bacilos e afins, certo? Aqui novamente tem mais detalhes acerca da morfologia bacteriana. Então tem aqui a espiroqueta, tem a sarcina, tem o streptobacilo, bacilo e afins. Um aspecto interessante a ser destacado acerca da morfologia bacteriana é que diretamente está atrelada com o local onde essa bactéria está colonizando, tá? Então, a depender da região anatômica onde essa bactéria eventualmente esteja colonizando ou do seu habitat, esse formato característico dela é justamente uma adaptação para que ela consiga explorar aquele nicho ecológico. Aqui tem algumas exemplificações acerca de alguns tipos bacterianos, ó. Streptococcus, Staphylococcus, Neisseria, Sarcina, o bacilo, o treponema, o fibroculare, o Caulobacter e por aí vai. Tranquilo? Não vou me aprofundar acerca disso, porque comumente o exame vestibular não vai perguntar a bactéria X é de qual formato ou qual tipo celular. Mas o próprio nome é bastante característico e ele já vai meio que lhe dizer mais ou menos a morfologia do tipo bacteriano. Acerca da questão da estrutura celular que compõe uma bactéria, é de interesse nós sabemos que
Diferentemente de uma célula eucariota, a célula bacteriana ela é extremamente simples, ela não tem aí tantos compartimentos, tantas organelas. Mas em contrapartida, tem-se algumas particularidades que é de interesse nós pontuarmos agora. A bactéria ela apresenta fímbrias, nós veremos mais adiante o que significa ter fímbrias. Apresenta flagelo, mas destaco já de antemão que o flagelo é uma estrutura facultativa. Existem bactérias que têm flagelo, outras não. A bactéria ela pode ou não apresentar cápsula, apresenta parede celular, membrana plasmática, o mesossomo, o citoplasma, ribossomos e, por fim, é de interesse nós destacarmos que geralmente proteínas, ou melhor, enzimas atreladas com o processo de respiração celular estão ligadas aí na fase interna da membrana plasmática. Já dou um spoiler interessante aqui para vocês. Diferentemente do que acontece em células eucariotas, o processo de respiração celular em bactérias acontece a nível de membrana plasmática, tá? E nós temos, por fim, aqui um nucleóide. Outra estrutura também de interesse que seja pontuado é o DNA associado ao mesossomo e nós temos aqui os plasmídeos. Nós veremos que cada uma dessas estruturas que eu elenquei aqui tem funções bastante essenciais para a sobrevivência da bactéria. Quando comenta-se aqui sobre a capa, é de interesse que vocês já saibam que trata-se aqui de uma estrutura formada por glicocálix, que nada mais é do que uma substância polissacarídea que é produzida lá no citoplasma e acaba sendo secretada aí para a superfície celular. As funções da cápsula estão atreladas diretamente com o processo de mecanismo de evasão, ou seja, um mecanismo de fuga do sistema imunológico. Então, a presença de cápsula favorece com que a bactéria consiga, por exemplo, fugir do sistema imunológico de uma eventual situação a qual ela esteja colonizando, por exemplo, o ser humano. A cápsula está atrelada com o processo de adesão da bactérias em diferentes substratos, seja o dente humano, trato respiratório, mucosa intestinal e por aí vai. Outro aspecto interessante é que a presença de cápsula protege a bactéria contra o processo de desidratação e eventuais choque mecânico que essa bactéria possa sofrer. Então, de maneira simplificada, entendam que a cápsula nada mais é do que uma camada de polissacarídeo que tem função basicamente de proteger a bactéria contra as células fagocitárias, está atrelado com o processo de adesão da bactéria a diferentes substratos e, por fim, protege essa bactéria contra desidratação e choques mecânicos. Posto isto, a segunda estrutura de interesse a ser pontuada aqui são as fímbrias, que nada mais é do que apêndices, ou seja, pelinhos que acabam se estendendo da membrana plasmática e conseguem transpor a parede celular e a cápsula, emergindo aí para a região externa da bactéria. As fímbrias elas podem acontecer em toda a superfície da célula bacteriana. E basicamente, quando a gente pensa em fímbrias, eu quero que vocês já destaquem, anotem aí no caderninho de vocês, que a função da fímbria é justamente fazer com que a bactéria consiga ficar aderida a um determinado substrato. Outro aspecto de interesse aqui a ser comentado acerca das bactérias são os pires sexuais, que nada mais é do que longos prolongamentos aí. Na verdade é uma fímbria, mas é uma fímbria associada diretamente com função de uma estrutura que a gente chama de ponte citoplasmática. A ponte citoplasmática, ó, já aqui representada na figura, nada mais é do que meio que um caminho que vai ligar uma bactéria à outra. E através dessa ponte citoplasmática eu consigo fazer um processo denominado como conjugação, que nada mais é do que troca de material genético entre uma bactéria e outra. Geralmente, o que é trocado aqui são plasmídios, porque plasmídios estão atrelados com resistência bacteriana, que a gente vai comentar mais adiante, tá bom? Outra estrutura de interesse a ser pontuada aqui são os flagelos. Os flagelos, como eu falei para vocês, são estruturas facultativas, então não necessariamente uma bactéria precisa ter flagelo, mas quando ela apresenta flagelo,
é de interesse que vocês saibam que essa estrutura está atrelada aqui com o processo de locomoção. Além disso, é importante saber que o flagelo é constituído por uma estrutura proteica, por uma proteína chamada de flagelina, que nada mais é do que longos filamentos aqui delgados que fazem com que a bactéria consiga ter um movimento ciliar. Então, ela consegue fazer um batimento e, consequentemente, se movimentar, tá bom? Um aspecto bastante interessante ainda de ser pontuado acerca do flagelo é que quando a gente pensa nele, a bactéria pode apresentar aí um número variável de flagelos. Ela pode ter 1, 2, 3, 4, 10 flagelos, tá? Outro detalhe que pode cair no exame vestibular, e eu não marcaria bobeira, é que, diferentemente de outras estruturas, os flagelos de bactérias não provêm do centríolo como os flagelos aí de células eucariotas. Já guarda esse dado. Flagelo de célula eucariota é basicamente estrutura derivada do centríolo. Flagelo de célula bacteriana não tem nada a ver com centríolo, tá bom? E aí, ó, as bactérias, a depender da quantidade de flagelos que elas possuem, elas são aí classificadas como atraquitas, que não têm flagelo, monotrictas com flagelo, anfitrictas, ou seja, apresentam um flagelo em cada extremidade, lofotrictas, apresenta aí um tufo de flagelos, peritrictas, que apresenta aí cercados de vários flagelos, tá bom? Outro aspecto que é interessante ainda eu pontuar aqui, gente, por isso que eu coloco essas informações e pontualmente eu vou comentando-as, é que além da questão de movimento, de motilidade, flagelos estão atrelados com um processo denominado como quimiotaxia. O que significa isso? O processo de quimiotaxia é justamente um mecanismo no qual você consegue fazer recrutamento de vários processos aí para a bactéria, tá bom? Então aqui tem alguns exemplos de células bacterianas, ó, monotrictia, anfitrictia, petrictia, lofotrictia e por aí vai. Ó, um exemplo clássico de célula bacteriana que apresenta flagelo é a Escherichia coli, que causa aí alguns problemas no sistema gastrointestinal. Outra estrutura interessante é a parede celular. A parede celular é uma estrutura aí semirrígida que geralmente, quando a gente está pensando em terapia antimicrobiana, acaba sendo um alvo aqui muito importante para que os fármacos antibacterianos atuem, tá? Por quê? Basicamente, quando a gente pensa na parede celular, ela é denominada por uma estrutura chamada de peptídeo glicano, ou também chamada aí de mureína ou mucopeptídeo. E é justamente o peptídeo glicano que fornece essa semirrigidez à parede celular, tá? Como que é a composição aqui dos peptídeo-glicanos? Nada mais é do que um polímero de vários carboidratos associados a proteínas, tá bom? E acerca da parede celular é de interesse que vocês saibam que as bactérias geralmente são agrupadas aqui em dois grandes grupos: gram-positivas ou gram-negativas. Existe um método de coloração que foi elaborado pelo Christian Gray em 1884, que faz a diferenciação acerca da bactéria frente aí à composição da sua parede celular. Então a gente vai perceber que a composição da parede celular vai fazer com que nós consigamos diferenciar a bactéria entre gram-positiva e gram-negativa. A saber se a coloração de gram-negativa foi desenvolvida aqui pelo Hans Gram, tá? Que é um dinamarquês, em 1984, peço-lhes perdão, que o Christian Gray, que foi o cara que descobriu isso aqui, mas a coloração foi desenvolvida por esse cara. E aí, basicamente, a coloração de Gram ela permite fazer uma visualização direta do teor da parede celular. E a gente vai ver que existe uma diferença entre gram-positiva e gram-negativa. A saber-se, como que é feita essa coloração? Nós utilizamos aí uma base de iodo, na qual as bactérias são coradas de púrpura, pois o iodo acaba fazendo um processo de impregnação aqui na parede celular. E, consequentemente, logo em seguida, a gente coloca uma solução descolorante.
E aí o que acontece? Quando você aplica essa solução descolorante, as bactérias que mantêm a cor púrpura são denominadas como gram-negativas. Em contrapartida, aquela que acaba perdendo a cor púrpura, nós a denominaremos como gram-negativa. E nós veremos basicamente, gurizada, que isso daqui existe um fundamento por detrás para haver uma classificação acerca de gram-positiva ou gram-negativa. O que são uma gram-positiva? É basicamente uma bactéria que apresenta uma parede celular extremamente grossinha, ela tem bastante peptídeo glicano. E, consequentemente, essa parede ela é mais espessa e rígida. Tá? Então, o que acontece? Quando a gente pensa numa gram-positiva, o que eu quero que vocês já se atentem é que ela apresenta bastante peptídeo glicano. Tá? E aí o peptídeo glicano está associado aí com ácido teóico, que nada mais é do que polifosfato, glicerol, ribitol e etc. Um aspecto interessante sobre as gram positivas é que elas são extremamente sensíveis a uma enzima denominada como lisozima, que é uma enzima aí secretada pela saliva, pela lágrima, que tem uma solução, basicamente ela tem uma função antimicrobiana. Então ela consegue, por exemplo, destruir a parede celular de bactérias gram-positivas e provocar lise nessa bactéria, tá bom? Então tem aqui uma esquematização da parede celular de uma gram-positiva. Percebam que tem uma camada bastante espessa de peptídeo glicano, mas em contrapartida, uma gram-negativa ela apresenta uma parede menos espessa e além disso, o que acontece? Em decorrência dela ter uma parede muito menos espessa, de peptídeo glicano, ela vai apresentar aí uma camada externa de fosfolipídios associados a lipoproteínas que a gente chama de LPS, que é o lipopolissacarídeos. Então ela vai apresentar muito LPS, ou seja, muito lipopolissacarídeo e pouco peptídeo glicano, certo? Os LPS são compostos aí que eles são três segmentos ligados covalentemente. A quem não se lembra o que é uma ligação covalente, já faço aqui a ressalva. A ligação covalente nada mais é do que uma ligação na qual você tem aí compartilhamento de elétrons entre os átomos em si, certo? Diferentemente da ligação iônica que ou recebe ou ganha elétrons. Ligação covalente é aquela na qual acontece compartilhamento simultâneo de elétrons entre elementos químicos, entre átomos, tá? No caso aqui, nos LPS, nós temos o lipídio A, que está firmemente embebido aqui na membrana plasmática. Nós temos aqui o ciânido polissacarídeo localizado na superfície da membrana. E nós temos antígenos O aqui. O que é interessante vocês saberem sobre gram-positiva, gram-positiva? Gram-positiva tem bastante peptídeo glicano, gram-negativa tem pouco peptídeo glicano, mas tem bastante lipopolissacarídeo, bastante LPS, tá bom? Então aqui tem uma esquematização acerca da parede celular de gram-negativas. Percebam que, diferentemente da parede celular de uma gram-positiva, tem-se aqui uma pequena faixinha de peptídeo glicano, mas tem bastante LPS, tá bom? Além disso, tem-se aqui a membrana celular, que é mais ou menos análoga ao que a gente vê comumente em eucariotos. A membrana plasmática, a quem não sabe, nada mais é do que uma região na qual acontece um processo de permeabilidade seletiva, ou seja, vai selecionar aquilo que entra e aquilo que sai de dentro da célula. No caso aqui da célula bacteriana, é de interesse saber que a membrana citoplasmática tem uma espessura aqui de 10 nanômetros, tá? E separa aí a parede celular do citoplasma. Basicamente, ela é formada aí por lipídios e proteínas, e aí, como eu falei, ela desempenha uma função de permeabilidade seletiva, ou seja, ela seleciona como se fosse uma barreira que vai controlar o que entra e o que sai. Embora eu tenha colocado aqui como uma barreira osmótica, não é somente osmose que está atrelada aqui com essa permeabilidade. Então, a gente pode pensar em solutos, a gente pode pensar em proteínas, podemos pensar em carboidratos e afins que precisam entrar ou sair dessa bactéria, tá? Um aspecto interessante é que ela acaba diferindo-se das células eucariotas no seguinte aspecto.
Não apresenta esteroides aqui na sua composição, ou seja, então não vai ter colesterol. É sede de numerosas enzimas que estão atreladas com o metabolismo energético, como eu comentei com vocês. Diferentemente de uma célula eucariota, o processo de respiração celular acontece a nível de membrana plasmática, tá? Controla a divisão bacteriana através dos mesossomos, a gente vai entender o que são essas estruturas. E aqui tem a representação esquemática aqui de uma membrana plasmática de uma célula bacteriana, tá bom? Quais são as funções que a gente pode atrelar à membrana plasmática aqui de uma célula bacteriana? Proteção, transporte seletivo, síntese de componentes da parede celular, secreção de enzimas digestivas, respiração celular, ancoramento de flagelos, fímbrias e pili, armazenamento de pigmentos e enzimas da fotossíntese, no caso de cianobactérias, tá bom? O mesossomo, como eu falei para vocês, são estruturas que estão atreladas com a divisão bacteriana, mas tem outras coisas também que estão atreladas aqui. O mesossomo nada mais é do que uma invaginação presente na membrana citoplasmática, que pode ser simples, drobas ou até mesmo estruturas tubulares. Nós temos aqui basicamente dois tipos de mesossomos. Mesossomos que nós denominamos como profundos, que nada mais é do que um tipo de mesossomo que ele está ligado ao material nuclear da célula, então, consequentemente, vai estar atrelado com replicação de DNA e, consequentemente, divisão celular. E nós temos aqui mesossomos periféricos que penetram muito pouco a região do citoplasma e não são restritos a uma localização central, tá? Estão envolvidos, basicamente, gurizada, com secreção de algumas enzimas, dentre a qual eu comento aqui da penicillinase, que está aqui associado com a destruição da penicilina. E alguns autores ainda associam ainda os mesossomos ao valor funcional das mitocôndrias. Aqui já vale o rodapé. Como eu comentei, respiração celular acontece a nível de membrana plasmática. Aqui não se lembre, respiração celular em células eucariotas acontece ou em mitocôndrias, ou a gente pode ainda pensar na fotossíntese que está atrelada lá com os cloroplastos. Mas, essencialmente, eu quero que vocês pensem nas mitocôndrias. Mitocôndria acontece o quê? Ciclo de Krebs e cadeia transportadora de elétrons. Os mesossomos, eles meio que desempenhariam a função de uma mitocôndria, que não acontece aqui em células bacterianas, e faz esse processo. Citoplasma. O que tem lá no citoplasma? Basicamente, ribossomo, plasmídio e o cromossomo circular único aí, que fica ali na região do nucleóide. O nucleóide nada mais é do que uma região nuclear citoplasmática, por onde aí os organismos procariotos, as bactérias, como eu falei para vocês, não apresentam envoltório nuclear, mas o material genético ele fica meio que centralizado aí no meio do citoplasma, e ali está encontrado o DNA bacteriano, tá? O que eu preciso destacar aqui que é importante? Quando a gente pensa em célula bacteriana, é importante vocês saberem que nós não temos proteínas histonas, ou seja, aquelas proteínas na qual o material genético vai se enrolando. Então, o DNA nas células eucariotas, por exemplo, ele vai se enovelando em proteínas circulares que nós denominamos como histonas. Não temos histonas aqui em células bacterianas. Não tem nucleolo e, consequentemente, não tem envoltório nuclear, como eu comentei desde o início dessa aula. O nucleóide, já quero fazer um adendo, que a gente não pode considerar como um núcleo, tá? Porque não tem aí uma membrana que vai delimitar o material genético das outras partes aí da célula, tá? Uma curiosidade para vocês é que, por exemplo, na Escherichia coli, que é uma célula bacteriana típica que todo mundo adora trabalhar, o genoma tem cerca de 5 milhões de pares de bases, tá? Então, sabe aquele negocinho? Adenina, citosina, guanina, timina, ibiriri, bororó? Pois é, tem 5 milhões de pares de bases, se atentem a isso. E vários milhares de genes que codificam aí aproximadamente 4.000 proteínas, tá? Só um detalhe para vocês saberem, o genoma humano tem 3 milhões de pares de bases e cerca aí de 40.000 proteínas, tá? Plasmídios. Plasmídios basicamente são o quê? Moléculas menores de DNA, que são geralmente circulares,
os genes não codificam características essenciais. Porém, guardem isso daqui. Quando a gente pensa em plasmídio, geralmente são DNAs circulares que estão atrelados com resistência a antibióticos, apresentam genes responsáveis por síntese de toxinas e apresentam genes que codificam enzimas que vão ativar a degradação de carboidratos e substâncias como tolueno, a cânfora ou hidrocarbonetos de petróleo. Plasmídios são importantes. Inclusive, quero destacar já, fazendo um spoiler da próxima aula, gurizada, que quando a gente pensa em plasmídio é muito utilizado na tecnologia do DNA recombinante. Então a gente vai ver que tem uma importância assim, maravilhosa, linda de plasmídio para que a gente consiga, por exemplo, expressar proteínas. Exemplo clássico, insulina. Insulina a gente utiliza aí plasmídio bacteriano e bota lá para trabalhar a milhão para produzir insulina, tá bom? Plasmídios têm capacidade de fazer processos de autoduplicação independente da replicação do cromossomo e podem existir em um número variável no citoplasma bacteriano. Outra estrutura que eu acho que geralmente não comenta-se, mas eu quero destacar, é o endosporo. O endosporo nada mais é do que uma estrutura atrelada aqui, com uma alta resistência tanto a agentes físicos quanto químicos. E quando as bactérias apresentam o endosporo, elas podem permanecer dormente por milhares de anos e, do nada, simplesmente reativar aí e se adaptar às condições ambientais aí quando favoráveis, tá? E, por fim, por descargo de consciência, tenho que fazer aqui menção à classificação das bactérias quanto ao mecanismo respiratório. Nós temos bactérias aeróbicas, ou seja, realizam respiração celular, então são aquelas bactérias que utilizam-se aqui de gás de nitrogênio para sobreviver, por exemplo, as pseudônomas. E nós temos aqui bactérias anaeróbicas, ou seja, realizam fermentação e, por consequência, não precisam de gás de oxigênio ou podem viver de boa ali sem precisar usar o gás de oxigênio. Então, as anaeróbicas, elas podem ser estritas, ou seja, só sobrevivem na ausência de oxigênio, perdão. É o caso aqui do Clostridium tetani, que causa o tétano. E nós temos ainda as anaeróbias facultativas, que são aquelas que podem sobreviver tanto na ausência quanto na presença de gás de oxigênio. Exemplo clássico, Escherichia coli. E por fim, nós temos aqui as bactérias autótrofas, são aquelas bactérias que eu comentei para vocês, que conseguem produzir o próprio alimento. É o caso aqui das cianobactérias, que conseguem fazer o processo de fotossíntese. E nós temos aqui as nitrosomonas, que fazem um processo denominado como quimiossíntese. Nós temos aqui as bactérias heterótrofas, que são incapazes aí de sintetizar glicose, e aí elas precisam obter isso aí através da alimentação, tá? Seja através da respiração ou da fermentação. Exemplo clássico aqui da salmonela. Perfeito? Sei que a aula foi complexa, muita informação, mas eu tentei trazer um mais simplificado, com o mais número possível de informações. Perfeito? Muito obrigado. Até a nossa próxima aula. Um super beijo e bora arrasar no vestibular. Fui!